Abra sua Bíblia em Isaías 42. Isaías 42 é o cântico do servo do Senhor. Os 4 primeiros versículos, a gente não tem como ver isso na nossa Bíblia, mas eles foram escritos em forma de poesia hebraica. Eles eram cantados, por isso a gente fala que esse é um dos cânticos do servo do Senhor. Há 7 cânticos do servo no livro de Isaías. Nós já lemos um deles, que é Isaías 53, lemos parte dele. E agora estamos lendo mais um dos cânticos do servo do Senhor. Aí no boletim falei um pouco sobre o servo do Senhor. Depois você pode dar uma lida, alguma coisa pode esclarecer um pouco mais a respeito do que vem a ser esta figura messiânica, que nós sabemos, é Jesus. Quando Isaías pregou esta mensagem, o povo de Deus estava tentando entender quem é este servo do Senhor. E Isaías descreve como este servo viria. Ele descreve como seria este servo do Senhor, para que quando ele viesse, eles pudessem identificá-lo. E os versículos que nós vamos ler, vocês vão ver, Isaías está descrevendo o ministério dele, como seria, como que ele realizaria o seu ministério. E nós sabemos que é Jesus e podemos facilmente ler esses versículos e falar, Jesus fez tudo isto. Mas a lógica, irmãos, que nós vamos usar esta noite, porque esse texto não pode só nos falar acerca de Jesus, tem que falar acerca de Jesus e acerca de nós. Vamos tentar entender o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você quer entender a igreja, você tem que entendê-la como o corpo de Cristo. E hoje, nesses dias, já que Cristo está no céu, governando todas as coisas, governando especialmente a igreja e usando a igreja neste mundo, a igreja é a continuadora do ministério de Jesus. E hoje em dia, irmãos, é muito comum a gente pensar na igreja, no ministério da igreja, como uma questão apenas humana. Nós estamos nos tornando, assim, muito pragmáticos. Como é que a igreja deve ser? O que a gente deve fazer para a igreja ser melhor? Mas o que nós deveríamos fazer é olhar para o que a Bíblia diz sobre como Cristo fez e fazer igual. Então o texto que nós estamos lendo hoje, nós vamos usar esta lógica. Se o texto descreve o ministério de Jesus, e a igreja é a continuidade do ministério de Jesus, então o texto descreve o ministério da igreja. E o meu convite para você essa noite é que você olhe para esse texto tentando enxergar o seu ministério. Tentando enxergar você como servo do Senhor. Nós sabemos que este servo do Senhor aqui descrito é Jesus. E nós sabemos que é nosso dever imitar Jesus. Então, quando você ler estes versículos e quando estivermos falando a mensagem, ou entregando a mensagem, o exercício que você deve fazer é, eu sou esse servo. Essas características são as minhas características enquanto servo do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos encarar de frente se realmente somos servos do Senhor. Eu sei que eu estou demorando na introdução, mas deixa eu esticar um pouquinho mais só. Há um versículo na Bíblia que ele me causa um certo terror. É aquele texto lá de Mateus 7, quando Jesus disse que muitos haveriam de dizer que em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E é um texto que fala que Jesus se volta para aqueles homens e diz assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos
assumir quem nós somos de verdade. Não dá para ser cristão do nosso jeito, seguindo apenas o nosso coração. Nós precisamos ser como Cristo foi. É por isso que olhar para esse texto hoje é tão importante, e se enxergar nele mais ainda. E você tem duas possibilidades. A primeira é de você olhar para esse texto e falar: eu sou como o servo do Senhor era. E louvar a Deus por isso, e bendizer a Deus por isso, e pedir a Deus que te mantenha assim. Ou você pode chegar a uma segunda conclusão: eu não sou. Então você deve orar, e pedindo a Deus para ser diferente. Porque Mateus um dia se cumprirá, e nós estaremos diante do Senhor. E nós não podemos brincar com isso. Vamos então para esse texto, esse importante texto da Escritura. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Mais uma palavra de oração, irmãos. Pai, o que nós buscamos é conhecer a Ti e a Teu Filho, mas também a conhecer a nós mesmos, para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Revela quem nós somos para nós, Pai. Que a Tua palavra seja como um espelho, e possamos contemplar nosso rosto ali, a fim de que, de alguma maneira, esse texto nos mostre o caminho e nós possamos segui-lo. Nós pedimos a Tua ajuda e a luz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, quando você então lê esse texto, você deve pensar primeiro. Você deve pensar na sociedade que te rodeia. A sociedade que rodeava Isaías, quando ele proferiu essa mensagem, é em algum sentido muito parecida com a nossa. E a igreja também. A igreja, ou o povo de Deus, nos dias de Isaías, era muito parecido com a igreja dos nossos dias. No capítulo de número 29, por exemplo, é dito que aquele povo se aproximava de Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Veja, eles pareciam ter uma verdadeira espiritualidade, mas ele negava essa espiritualidade quando Deus olhava o coração. Às vezes nós queremos construir uma imagem de servos do Senhor. Queremos construir uma figura de servo do Senhor, mas não queremos realmente ser servos do Senhor. Era isso que estava acontecendo com Israel naqueles dias. No capítulo de número 1, por exemplo, diz que eles enchiam os templos. Eles levavam seus cânticos, a sua alegria estava no templo, mas a Bíblia diz claramente que eles não deveriam comparecer ali, porque na verdade as mãos deles estavam cheias de sangue, porque eles visitavam Deus no templo, mas não andavam com Deus todos os dias. Então a espiritualidade que eles diziam ter, a figura de servos do Senhor que eles diziam ter, ou que pareciam ter, era uma fachada de alguns momentos, de algumas horas. E não era isso que Deus esperava. Lembramos bem passagens da Bíblia em que diz, por exemplo, que Enoque andou com Deus, que Noé andou com Deus, que Abraão andava com Deus, que havia intensidade nesse relacionamento. Então, a igreja dos dias de Isaías era muito parecida com a igreja dos nossos dias. Então Isaías fala de um tempo que Deus haveria de mandar um Salvador. E fala como seria esse Salvador. E o texto começa dizendo o seguinte,
que este Salvador tinha grande intimidade com Deus. Este servo do Senhor tinha grande intimidade, grande comunhão com Deus. Olha como o texto descreve. O primeiro versículo é a descrição do servo. Eis aqui o meu servo. A palavra servo aqui em hebraico é Eved. E meu servo é Evedi. E Deus diz assim, ele não serve a si mesmo, ele é meu servo. Ele o define não como uma pessoa que vive para si mesmo, que busca seus interesses, que vive focado nas suas coisas. Não, ele vive focado em Deus. É meu servo. O texto continua a descrição, diz assim, que ele conta com o sustento de Deus. Ele não confia nas suas próprias forças. Ele não espera de seus próprios braços, mas ele entrega a sua vida a Deus. Este é o homem que é chamado por Deus para ser a igreja de Deus, para ser o servo do Senhor. Ele não vive para si, ele não busca os seus interesses, ele vive do que Deus lhe dá. Que coisa importante ser dita. Às vezes estamos tão angustiados, porque nós nos matamos, disse Jesus, pelo que não é nem comida nem bebida. Porque andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber ou vestir. Vivamos para Deus. Não existe missão, não existe igreja, se ela não é serva nesse modelo. A continuidade do ministério de Jesus. Mas o texto continua. Fala que este servo de Deus, ele tinha uma certeza que aliviava todas as tensões da sua vida. Ele era escolhido de Deus. Diz assim, o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Havia uma relação de amor, que ele entendia que era uma relação de amor eterno. Irmãos, Jesus viveu com Deus uma relação de amor eterno, a ponto de lá na oração de João 17, a famosa oração sacerdotal, ele fala assim, Pai, Tu me amaste antes da fundação do mundo, que eu ensine este amor para eles, o amor que o Senhor, que eu tenho a Ti e o Senhor tem a mim, antes que o mundo existisse. O servo do Senhor é alguém que tem consciência de que Deus o amou, o escolheu. E meu irmão, se Deus nos escolheu, se Deus nos amou, nos deu este privilégio eterno, algo tem que ser diferente para nós no serviço do Senhor. Não é possível que você receba a graça como uma coisa tão barata, a ponto de que você pode seguir ou não seguir, fazer ou não fazer. O texto de Mateus, daqueles que nunca o conheceram, pode ser muito pesado quando a gente encara este ministério como o nosso ministério. Essa expressão é linda. O texto diz que em quem a minha alma se compraz. Que Deus tem prazer naquele servo. Eu quero lembrar que no Novo Testamento isso foi repetido sobre Jesus. E isso pode ser repetido sobre você? Será que isso pode ser dito da sua vida? Você consegue pensar em Deus dizendo de você que Ele se compraz na sua vida? Olha a expressão, ela vai ao profundo, em que o meu espírito, ou a minha alma, Deus está dizendo que o mais interior do que é o ser de Deus, tem prazer no seu servo. Se isso tem a ver com Jesus, tem a ver conosco, porque somos o corpo de Cristo. Eu tenho que andar rápido nesse versículo, porque eu ainda tenho várias coisas para dizer. Pus sobre ele o meu espírito.
Era cheio do Espírito Santo. Crescia em graça diante de Deus e dos homens. Não dá para ser servo do Senhor. Não dá para servir a Deus se não for assim, buscando crescer e ser cheio do Espírito. Irmão, é impressionante o número de crentes que entram para a igreja, que professam a sua fé, que participam da vida eclesiástica, mas sequer abrem a palavra para aprender de Deus. É impressionante o número daqueles que não sabem o que é verdadeira e íntima comunhão com Deus, porque no fundo eles visitam Deus, mas não andam com o Senhor. O texto termina a descrição dizendo que o servo do Senhor, ele tem uma missão, ele tem um alvo, e nós vamos ver que ele vive para cumpri-la. O versículo termina dizendo, ele promulgará o direito para os gentios, promulgará a justiça, falará qual é o caminho reto, ensinará as pessoas. Ele trabalha para trazer o reino de Deus para ser vivido na terra. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Então, quando nós olhamos para este servo de Jeová, nós vemos essa comunhão dele. Esta comunhão de planos, essa comunhão de intenções, essa comunhão de busca, de alvos. Ele vive perto do Senhor. E Jesus foi assim. Jesus viveu todos os seus dias em grande comunhão com Deus. Nós somos tentados a um tipo de cristianismo, irmãos, que faz com que a gente não ande continuamente com Deus. É mais natural para a nossa natureza caída a gente se esquecer de Deus. Amanhã é dia de trabalhar, amanhã é dia de ir ver o resultado das provas do vestibular, de olhar as listas, se passou ou não passou, de ir para a escola para ver as provas finais, como foram. Amanhã é dia da gente se envolver com outros negócios. E amanhã nós seremos tentados a perder essa comunhão que estamos mantendo agora. Seremos tentados a viver só para nós mesmos. Mas quando olhamos para Cristo, vamos perceber que viver com Deus e andar com Deus, ter intimidade com Ele, é algo que vai realmente dizer se somos servos. Não esqueça Mateus, capítulo 7. Você é servo? Não esqueça Mateus. Vamos adiante, o verso de número 2, é um verso mais curto. Aqui no verso de número 2, ele diz assim, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não é que ele não anunciará a sua mensagem, ele vai fazê-lo. Mas diz aqui que ele não fará isto como faz os homens usando a força da autoridade. A ideia é esta. Ele não vai dizendo assim, eu sou o servo do Senhor, façam o que eu estou mandando. Essa qualidade aponta para a humildade do servo do Senhor. A humildade do servo do Senhor. Ele não busca autopromoção. Ele não vive pela vanglória. Ele não vive para ser apreciado. Aliás, irmãos, nós lemos aqui, ele foi desprezado, ele foi humilhado. E ele não abriu a sua boca. Diante de Pilatos, Pilatos fala para ele assim, você sabia que eu tenho autoridade para te prender, mas também para te matar? E ele fala, nenhuma autoridade você teria, se não viesse do alto. E no mais, as respostas, ele fica calado. A humildade, irmãos. A simplicidade. Nós pregamos o Evangelho. Não é pelo volume ou pela ideia de mostrar poder, mas pela disposição de sermos humildes de coração.
O ponto que é importante trabalhar é que em nossos dias nós vivemos em dias de narcisismo espiritual. Pessoa que fez uma oração com mais de 5 minutos, ela já está contando, hoje eu orei 5 minutos direto. Olha, é pouco, né, gente? Olha que ponto que nós chegamos. Mas se ela então fez jejum, ela vai dizer, hoje eu estou num jejum abençoado. E às vezes nós gostamos de mostrar a força do Evangelho a partir da nossa força. Olha que igreja numerosa a qual eu pertenço. Olha que pastor famoso, o pastor que é o pastor da minha igreja, que não é o caso aqui, mas... Olha que a gente gosta de dizer e de mostrar que o Evangelho é bom porque nós somos bons. Nós também temos que tomar muito cuidado com este laço. Você certamente já viu e já ouviu a afirmação de que num lugar tem mais poder que no outro. Isso é uma propaganda hoje. Isso não combina com o servo. Jesus Cristo curou um homem e falou assim, ó, não diga para ninguém. Não é chegada a minha hora, não diga para ninguém. E quando Ele nos chamou a anunciar, Ele não chamou a anunciar o nosso poder, mas o poder do Evangelho que nos transformou. A igreja, ela caminha humilde. A igreja caminha quebrantada. João Batista nos deu uma lição. Quando vem Jesus, o grande João Batista, Jesus disse de João Batista, que nascido de mulher, não existe ninguém como João Batista. Nunca existiu antes nem depois alguém com o mesmo poder de pregação que João Batista. Aí João Batista podia falar assim, agora sim, estou bem, né? Recebi o elogio de Jesus. Mas não. Quando ele vê Jesus, ele só pode dizer que ele cresça e eu diminua. Ele não gritará, não clamará, não fará ouvir a sua voz na praça. Ele não seguirá o padrão deste mundo, de pessoas que se autopromovem, mas pelo caráter humilde, Ele transformará o mundo, e fez isso. Dos grandes homens da história, foi Jesus o que mais transformou o mundo por meio da humildade. Continuando, irmãos, o verso de número 3. Ele usa aqui no verso 3 duas figuras. Então, vamos lá, vamos entender isso aí. A primeira marca deste ministério é que o servo do Senhor tem comunhão íntima com Deus. E a segunda marca é que o servo do Senhor tem um ministério humilde. E a terceira marca, ele usa essas duas figuras. Olha só que figuras curiosas. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. E antes que alguém pense que esse texto é sobre futebol, que não é, tá? Não é, esse negócio de torcida que fumega não tem nada a ver com futebol, preciso explicar. A cana quebrada é aquele, já passou na beira de um rio, aqueles caniços que ficam assim meio dobrados, eles estão vivos, mas estão apegados assim a um fiozinho do caule da onde ele saiu. E brincadeira de criança, a gente faz o que? Vai lá e quebra de vez, tira a chance que ele tinha de viver. Então diz o texto aqui que ele não quebrará o caniço. A sociedade dos dias de Jesus também, mas dos dias de Isaías, era uma sociedade de homens que estavam vivendo por um fio. Havia tanta injustiça na terra, os textos repetem isso tantas vezes. O pobre era tão injustiçado, tão desprezado. As pessoas estavam vivendo um modelo de vida que havia tanto desespero, que era como se elas fossem esse caniço que dobrou e está vivendo por um fio. A seiva que dá vida passa ali com dificuldade. O texto diz
que o servo do Senhor não vai quebrar esse caniço. A torcida que fumega tem a ver com aquelas lâmpadas, eles faziam torcida assim, um chumaço, punham óleo e acendiam. Quem é do interior já fez isso algumas vezes, né? Às vezes no candeeiro põe lá tem aquele cordão, um pavio, muito bem lembrado, o pavio. E põe fogo. Só que aí ele começa a perder força e ele fica sustentado assim, só naquela brasinha. Ele está quase apagando. Às vezes até a gente consegue apagar com um leve toque de dedos. Mas o texto diz que ele não apagará. Do que o texto está falando? De um ministério misericordioso. A igreja do Senhor tem que ter um ministério de misericórdia. Se você tem dificuldade em ser misericordioso, tem alguma coisa errada. Ela é marca da nossa vida. Abra aí Miqueias, capítulo de número 6. Profeta Miqueias, ele era contemporâneo de Isaías. Profetizaram na mesma época também de Oséias. O profeta Miqueias fala desse tempo também. Fala da incredulidade, fala da distância do povo, mas fala do que Deus espera. E olha só Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti. O que será que Deus quer do povo? Vamos ler juntos aí o finalzinho do verso 8? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ué, Deus não quer terno bonito? Não quer igreja enfeitada? E o que Ele espera de nós não tem a ver com o exterior do que nós somos? Não. Nada disso é ruim, gente. Terno bonito é bom, igreja enfeitada é bom, mas Deus quer mais. Que ames a misericórdia. Que você seja capaz de entender o pecado do seu irmão. Que você seja capaz de socorrer o seu irmão. Você seja capaz de olhar com uma visão condoída, misericordiosa, para com os que precisam de você. Essas figuras apontam para um olhar de misericórdia que precisamos ter diante do mundo que está ao nosso redor. Hoje, irmãos, eu vim bem cedinho para a igreja, tivemos reunião de oração, e como era cedinho, mas não tão cedinho quanto domingo passado, eu vim de ônibus. Aí peguei o metrô, não sabia que o metrô antes das 6 era mais barato, descobri hoje. É R$2,90 e pouco. E aí andando no metrô eu estava vindo para a igreja, né? E eu estava vendo os moços, a maioria jovens, alguns jovenzinhos já meio velhinhos para estarem daquele jeito, mas também lá, voltando das suas festas. Alguns deles bêbados, alterados pelo menos. Alguns deles revelando destruição pessoal. Eu sentado, crente, Bíblia. Imagine, igual hoje desci do elevador, de terno, calor que está, duas mocinhas com roupas bem leves, ela falou, nossa, estou com um calor tremendo. E eu falei, Aí eu falei para ela, você imagina eu. Né? E eu fiquei pensando, que mundo é esse que nós vivemos? Lá onde eu moro, você vê tantas pessoas na rua, dormindo na rua, choveu barbaridade esses dias de gente dormindo na rua. Mas eu fico mais pesaroso com a destruição que está ocorrendo na vida dos jovens. E aí nós podemos ter atitude, está vendo? Pervertido, mundano, pecador, merece o quê? Isso.
Jesus não era assim. Jesus andava por meio da multidão. Talvez fosse nos nossos dias, no mundo LGBT, ou no mundo da pornografia, ou no mundo das drogas, da Cracolândia. Jesus andaria por ali e talvez olhasse para eles como ovelhas que não têm pastor. Porque Jesus era misericordioso, irmãos. E se a igreja de Cristo não for misericordiosa, e se o servo, o crente, não for misericordioso, ele não é servo do Senhor. Ou pelo menos não está cumprindo o seu ministério. Ele não vai apagar aqueles que estão por um fio. Ele não vai quebrar aqueles que já estão suficientemente quebrados nesta vida. Mas ele veio dar vida, e vida em abundância. No verso 4 ainda tem 2 pontos. Olha a descrição do ministério dele. Não desanimará. Essa é para nós, hein? Final de ano, eleições das sociedades, nomeações do conselho. Não desanimará. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. O mesmo direito, a justiça que foi dito lá no verso 1. É um ministério que tem uma atitude de coragem. É um grande desafio. A sociedade dos dias de Isaías era um grande desafio. Porque até os reis e os príncipes estavam corrompidos. O próprio texto que nós lemos de Isaías 53 diz um pouco antes: quem creu na nossa pregação? Eles não queriam ouvir. Jeremias diz assim: Senhor, ninguém quer ouvir o que eu estou pregando. Vai lá e prega, Jeremias. É um grande desafio. Mas é preciso ter coragem, irmão. Quando a gente olha para o que está ao nosso redor, é difícil a gente pensar em ter coragem. É por isso que eu acredito que nós estamos nos tornando cada vez mais igreja de dentro e não de fora. Porque aqui é fácil a gente ser crente. O difícil é voltar para o nosso lar e ter um filho rebelde. O difícil é voltar para casa e ter um problema familiar. O difícil é ir para o trabalho e encontrar lá gente que não quer saber do Senhor e que não joga limpo as regras, segundo as regras. É difícil, mas é ter coragem de enfrentar este mundo como Jesus teve. Mas o que movia o servo do Senhor? A sua missão. Ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Ele tinha uma visão clara do seu papel e pagava o preço. Mas hoje a gente não quer pagar preço algum. É possível encontrar um crente que servirá ao Senhor só quando lhe for confortável, só quando lhe for do jeito que lhe interessa. Se ele tiver que dizer não para qualquer coisa dele, ele não seguirá o caminho, ele não tomará a sua cruz, ele não se negará. Mas Jesus fez isso com coragem. Jesus, gente, era homem como nós. Teve uma hora que Jesus chegou diante de Deus e falou: está difícil. Está difícil. A alma e o espírito dele estava se mexendo dentro dele. E ele chorou lágrimas como sangue. E ele até pediu e falou: Senhor, Pai, se possível afasta de mim este preço, este cálice. Contudo, ele teve coragem, ele pagou o preço. Um crente covarde, no que diz respeito à sua missão como servo do Senhor, não é digno desse Cristo. Se você é um covarde, repense. Repense.
Nós precisamos, irmãos, de um tipo de igreja neste mundo que esteja disposta a pagar o preço. Vamos pensar na história. Vamos pensar no preço que pagaram os apóstolos. Eles deixaram a segurança das suas vilas, das suas famílias, dos seus negócios. Andaram 3 anos com Jesus. Tiveram medo, como Pedro, por exemplo. Diante ali da empregada ali da casa de Caifás, ele negou Jesus. Eu nem o recrimino tanto por isso, porque a gente aprende com os nossos erros e ele aprendeu com os dele. E foi bom que ele tenha passado por isso, para que a gente possa perceber que é possível mudar. Um covarde pode se tornar corajoso. Foi o caso de Pedro, o caso de Tomé, o caso de todos eles. Porque todos eles depois pagaram um grande preço. Eles pagaram um grande preço. Pedro, por exemplo, crucificado como o próprio Cristo, de cabeça para baixo, mais humilhado, mas com uma certeza de que aquilo honrava o seu chamado. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, nada do que a gente faz é em vão. Pode ser um preço alto, mas é o que o Senhor espera de nós. Coragem. Coragem, irmãos. O servo do Senhor tem que ter uma atitude de coragem. O culto a Deus, estar aqui, por exemplo, é só o começo. Porque os grandes desafios acontecem depois. É em casa. É um jovem diante dos outros jovens da rua, dos amigos, da escola. É um funcionário diante do esquema dos outros. É um comerciante, é um empresário, é um pastor. Coragem para sermos diferentes. E para finalizar, ele tinha uma visão bem abrangente das suas possibilidades. Ele não pensava pequeno, ele pensava grande. Versículo 4 termina dizendo assim: e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O servo do Senhor sabia que o seu ministério alcançaria o mundo. E foi o que Jesus fez. E nós só estamos aqui porque Jesus sabia que era possível, e foi. Porque os apóstolos, servos do Senhor, creram que era possível, e foi. Porque Jesus, assim que, um pouco antes de subir aos céus, disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. E ainda em Atos dos Apóstolos diz: em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma visão abrangente das possibilidades. Às vezes, irmãos, nós passamos a pensar o Evangelho como uma coisa pequena. Se eu conseguir alcançar o meu filho, está bom. Não está bom não. Nós temos que pensar em toda a família para Cristo. Nós temos que pensar no bairro para Cristo. Nós temos que pensar na nação para Cristo. John Wesley, o grande pregador metodista, fundador do metodismo, ele e seu irmão Charles Wesley. Eles foram proibidos de pregar na igreja anglicana pelas autoridades da igreja. Disseram que eles estavam animadinhos demais. Mais ou menos isso. Sabe o que o John Wesley fez? Ele tem uma frase que ficou famosa. Ele disse assim: o mundo é a minha paróquia. Eu não sou apenas um pregador de uma igreja, eu sou um pregador para o mundo. Irmãos, Wesley foi pregar, levava um caixotinho, subia nele, pregava na praça, ele e seu irmão. Ele levou a Inglaterra
há uma mudança significativa. É o que a gente chama de avivamento inglês. Porque ele percebeu o poder abrangente da missão do servo do Senhor. Ele não se intimidou, porque o mundo era grande. Ele confiou no seu Senhor. E você? Que tamanho é a sua paróquia? Ou você já perdeu a esperança da paróquia do seu lar, dos seus filhos, do seu casamento? Pode ser que a sua paróquia seja o seu lar, sua família. Você está vendo, eles estão destruídos, você vai deixar? Talvez as pessoas que você conhece, você vai deixar? Pense no poder desta missão. Tenha uma visão abrangente disto. Sei que são muitos pontos, mas vamos recordá-los. Quando olhamos para esse texto, devemos olhar para nós mesmos. Olhando para os pontos que levantamos, nós devemos perguntar: tenho sido servo do Senhor? Tem sido a minha marca? Ou estaria eu correndo o risco de Mateus 7? Eu tenho comunhão íntima com o Senhor, que me chamou, que me escolheu, que me sustenta. Eu sou alguém que anda de forma humilde, cumprindo a sua missão, sem buscar autopromoção. Não trabalho só pelos aplausos, trabalho para servir. Aceito qualquer trabalho na obra, não preciso ser prestigiado. Como diz, se eu não me engano, é a música do André Valadão, que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você consegue isso? Esse é o seu padrão de serviço na igreja, na vida? Você é misericordioso? Você consegue olhar com compaixão para as pessoas? Você consegue perceber que elas precisam de Deus? Você é corajoso? Enfrenta para servir? Você enfrenta as dificuldades? Ou você é do tipo que desanima? Quem é você? Você tem uma visão do poder do Evangelho, do que Deus pode fazer através da sua vida? Você sabe o que Deus pode fazer através da sua vida? Ele pode fazer muito, irmão. Porque não é você, é Ele agindo. Se esta noite temos que orar a Deus por alguma coisa, talvez nós tenhamos duas orações hoje. Talvez você diga hoje para Deus: Senhor, obrigado, porque de um modo gracioso o Senhor tem me feito servo. Hoje você está aqui, Vinícius, ordenado como diácono da igreja, tão jovem. E o diáconos, era o servo da igreja do Novo Testamento. Você talvez, como nós, podemos orar hoje: obrigado, Senhor, porque tenho sido servo, pela Tua graça somente. Mas talvez tenhamos que orar e dizer: Senhor, não tenho sido o servo que precisaria ser. E esta é uma oração muito importante. Porque nós não podemos brincar com a nossa vida. Abre Mateus 7. Não podemos fazer tudo, às vezes até mesmo nos cansarmos no fazer e incorrermos no problema do versículo 21 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E ouvir isso de Jesus não é nada bom. E nenhum de nós quer ouvir isto de Jesus. Sabe o que é que queremos ouvir de Jesus? Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então essa é uma oração importante. É uma oração em que você vai dizer: Senhor, eu sei que tudo que o Senhor tem me dado tem a intenção de me transformar num verdadeiro servo do Senhor. Quer as bênçãos, quer as lutas. Quer a riqueza, quer a pobreza. Quer a fama ou o anonimato. Tudo tem o propósito de transformar você num servo do Senhor. Este é o desafio da palavra. Este era o ministério de Jesus. Este é o nosso dever. Usar tudo para servir a Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Meus irmãos, não está em nós o poder para sermos o que devemos ser. Está nele. É Ele que nos faz. Vamos seguir esse discernimento. Vamos confiar e vamos entregar ao Senhor a nossa vida. A Ti, Senhor, nos rendemos. Nos rendemos a Ti porque somos Teus e Tu és nosso. A nossa vida, Pai, pertence a Ti. E desejamos viver de maneira que seja para o Teu prazer. Ajuda-nos a viver em desapego, numa perspectiva mais elevada de vida, que nos mostre que existem coisas superiores, que dizem respeito a Cristo e a salvação. Encha-nos de coragem para assumir este novo padrão, o padrão de justiça do Teu reino, Senhor. E derrama sobre nós esta graça. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.